Começa então? Sim, Pode quando ser. quiser. Então tá Obrigado. bom. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite para participar aí do Journal Club. Então, vou me apresentar. Eu sou Pedro Zúculo, sou pós-doutorando na psiquiatria. Iniciei o pós-doutorado há uns 2 anos com um outro projeto e agora estou com esse projeto que é o que eu vou apresentar para vocês, que é um projeto que acabou de ser aprovado pela FAPESP. Tá? Eu vou compartilhar minha tela. Tamires, você pode habilitar para eu poder compartilhar? Ah, sim, claro. Veja se foi habilitado. Deixa eu ver. Foi. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo a apresentação? Sim, ela Então tá bom. só não está no modo de exibição. Tá, eu vou botar agora. Tranquilo. Agora deve estar no modo de exibição, certo? Agora sim. Então tá bom. Então, vou começar. Vamos falar. Então, como eu falei, vou apresentar o projeto, que é o meu projeto de pós-doutorado, que é um projeto que está em andamento agora. Eu não tenho dados para mostrar para vocês, então vai ser mais apresentar a proposta mesmo e o que está sendo feito. Então vamos ver se daqui a uns 6 meses eu não tenho dados já para apresentar. Então, esse projeto ele se chama Explorando Fenótipos Digitais Associados com Depressão e Ansiedade, usando sensores de smartphone em ensaios clínicos randomizados. Então, só uma breve introdução a respeito da lógica por trás desse projeto, né? Então, nós sabemos que os transtornos mentais, tanto em adultos como em crianças, eles têm uma alta prevalência, e isso é um problema de saúde pública significativo, considerando o alto custo dessas condições, né? Então, aqui tem 2 estudos, né? Então, esse estudo americano que estimou um custo de 201 bilhões de dólares anuais com saúde mental, e esse outro estudo embaixo é um estudo que foi feito em 2 cidades grandes aqui do Brasil e estimou que o custo anual seria de 10 bilhões com transtornos mentais em crianças. E isso é um problema considerando que, por exemplo, só no caso das crianças, apenas 20% são tratadas aqui no Brasil. E isso considerando um estudo que foi feito em 2 cidades grandes, 2 grandes centros. Portanto, na verdade, esse percentual ele é muito menor fora desses grandes centros. Além disso, os últimos 2 anos, a gente teve uma situação que ainda melhorou, mas ela ainda continua, que foi a pandemia do Covid, que trouxe diversos impactos, né? Não só no número de mortes, mas também em função da necessidade de isolamento, e além de tudo, da repercussão econômica que vai começar a ser sentida para valer agora e vai se estender por anos até a gente conseguir consertar isso. E a gente sabe que tudo isso tem um impacto na saúde mental. Então, por exemplo, aqui é um estudo que nós fizemos durante a pandemia, que mostra que sintomas emocionais, então sintomas de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes, eles oscilaram de uma maneira significativa de acordo com o momento da pandemia, momentos de maior isolamento. Então, além de tudo, nós temos essa situação. Então, considerando tudo isso, nós temos a necessidade de ter alguma forma de aumentar o acesso à saúde mental, principalmente no Brasil. E tanto do ponto de vista de aumentar o acesso a diagnóstico, como formas de monitoração e principalmente tratamento.
E aí, nesse sentido, as tecnologias digitais, elas têm sido apontadas como uma possível solução. E uma possível solução justamente nesses três aspectos, para melhorar métodos diagnósticos com automações, para aumentar a probabilidade de você conseguir monitorar essas condições e inclusive para entregar tratamentos. E uma das tecnologias que é particularmente apta a isso seriam os smartphones, que são aparelhos que fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas, e são aparelhos que eles são usados para muitas atividades, desde comprar produtos, comunicação entre pessoas, formas de entretenimento, transações bancárias, e eles estão por toda parte, por isso que a gente diz que eles são ubíquos, e mais do que isso, eles são acessíveis. Apesar das crises econômicas que o Brasil passou, por exemplo, o número de usuários de smartphones só cresce a cada ano. E em que sentido que os smartphones podem ajudar como uma solução digital para aumentar acesso? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de uma metodologia que chama Ecological Momentary Assessment, que é uma metodologia para a qual o celular é particularmente apto. Essa metodologia é uma metodologia em que você vai avaliar sintomas, comportamentos ou experiências subjetivas no ambiente em que a pessoa está e no momento em que ela está fazendo alguma coisa. Normalmente, em psicologia e em psiquiatria, quando se faz um diagnóstico, você pede um sumário de eventos que ocorreram dias anteriores. Então, como você se sentiu nos últimos 7 dias? Você ficou para baixo na maior parte do tempo e por aí vai. E nós sabemos que esse tipo de metodologia tem um viés, que é o viés de recordação. Isso uma pessoa tende a mudar a avaliação dela de um período passado de acordo com o momento em que ela está no presente. E nesse sentido, essa é uma metodologia que poderia ajudar a superar esse obstáculo. E o celular é particularmente apto para isso, porque ele permite que você faça avaliações remotas. Mas mais do que isso, o celular, mesmo um celular muito comum, ele é um aparelho que contém inúmeros sensores. Então, ele contém inúmeras formas de você coletar dados, desde sensores de temperatura, sensores de movimento, posição, som, luz. Isso aqui, esse diagrama, por exemplo, ele representa um celular comum na maioria das pessoas. E os dados gerados por esses sensores normalmente são dados automáticos. Você não precisa imputar dados para esses sensores captarem informações. Essas informações são captadas automaticamente. Então, portanto, você acaba deixando um rastro digital que fica armazenado em algum lugar, seja no celular, seja num servidor. Além disso, os softwares, de uma maneira geral, eles produzem logs. Os logs, eles são uma documentação dos processos de um software. Então, toda vez que acontece algum processo, pode ser um processo gerado pela própria máquina ou um processo feito pelas pessoas. Então, por exemplo, toda vez que você entra no seu e-mail, toda vez que você abre a tela do seu celular, você fecha, você muda uma janela, tudo isso é documentado, tudo isso gera um log. Então, portanto, gera um traço, que é um traço digital. E isso pode dar informações importantes a respeito de ciclos e padrões. Então, nos últimos anos, esse potencial desses dados digitais ele tem sido reconhecido, né? E tem sido montado aí toda uma linha de pesquisa que tem ganhado diversos nomes, né? Então, você tem Reality Mining, Personal Sensing, Digital Phenotyping, são todos nomes para essa área que
é uma área em que ela se propõe a coletar e analisar dados de sensores que estão embutidos no contexto do cotidiano. E isso é feito com o objetivo de identificar comportamentos humanos, pensamentos, sentimentos, traços, e, portanto, isso poderia ter diversas implicações clínicas. Então, aqui é um framework de como que funcionaria essa lógica. Então, num nível mais baixo, nós temos os sensores, que são esses sensores que estão embutidos no dia a dia, no celular, em dispositivos vestíveis, e esses sensores são sensores de localização, movimento, os sensores da própria tela de um celular, e eles podem ser usados para você derivar características ou informações de baixo nível, o tipo de localização, tipo de atividades que essa pessoa está fazendo, a intensidade do movimento. E essas características de baixo nível, elas podem ser agregadas para você pensar em construtos comportamentais maiores. Que aí, por exemplo, a gente fala de atividade hedônica, atividade psicomotora, fadiga. E esses marcadores comportamentais de alto nível, se eles forem agregados, eles podem servir para derivar conceitos clínicos, construtos clínicos. Então, essa seria a lógica por trás desta pesquisa sobre personal sensing. Aqui só vale um comentário importante, é que a maioria dessas pesquisas sobre personal sensing, elas usam modelos de aprendizagem de máquina, para, por exemplo, derivar construtos comportamentais a partir de sensores. E esses modelos de aprendizagem de máquina não necessariamente eles precisam passar por todas essas etapas. Isso aqui é um framework teórico, mas é perfeitamente possível você ter um modelo de aprendizagem de máquina que você consegue derivar. Por exemplo, qual a probabilidade de uma pessoa estar deprimida dado dados de um sensor? E aí ele vai te dizer qual é a probabilidade, mesmo que você não consiga interpretar aquele dado. Então, isso é um comentário importante sobre como funciona essa área. Eu trouxe aqui um paper que é só para exemplificar como que essa área funciona, o tipo de dado que ela pode produzir. Isso aqui é uma coorte que foi feita nos Estados Unidos, nessa coorte foram acompanhadas cerca de 300 pessoas. Essas pessoas foram acompanhadas por um período mais ou menos de 6 semanas, durante as quais eles respondiam a cada 15 dias um PHQ que permitia medir sintomas de ansiedade e depressão. E ao longo de todo esse tempo, os sensores dos celulares foram captados, sensores de movimento, de luz, uso de aplicativos. E aí esses autores eles propuseram duas análises. Então são análises para ver o que pode predizer o quê. Então eram duas perguntas. Era se os dados dos sensores do celular podem predizer sintomas de ansiedade e depressão relatados, né, via escalas, ou se o contrário também podia acontecer, se os sintomas poderiam predizer os dados desses sensores 2 semanas após. E um dado interessante aqui é que os dados dos sensores, então alguns padrões, como menor número de localizações visitadas, o tempo nessas localizações e o número de transições de uma localização para outra, e um menor número de uso de aplicativos ativos que demandam realmente interação com o celular, esses dados eles estavam negativamente associados com mudanças no estado, né, de humor subsequente. Portanto, essas mudanças desses sensores precediam esses sintomas. Aqui um exemplo de como que o tipo de dado que esses sensores podem fornecer. E aí tem algumas lacunas na área, né? Eu faço parte de um grupo que pesquisa a saúde mental da infância e da adolescência. Então esse é um interesse nosso primário, e o que a gente vê é que tem poucos estudos com crianças e adolescentes usando esses sensores.
E esse tipo de fenotipagem digital não tem sido tão usado ainda para monitorar mudanças ou para você ter uma monitoração clínica em função de uma intervenção em saúde mental. E esse é o objetivo principal do projeto. Então, o meu objetivo é testar esses métodos de monitoração que são automatizados, que são intensivos e longitudinais, para avaliar a ansiedade e depressão e mudanças de comportamento associados com intervenções em saúde mental. Quer dizer, mais especificamente, eu planejo determinar assim, qual a usabilidade e aceitabilidade desses métodos, verificar quais associações existem, se existem, entre sintomas de ansiedade e depressão e esses dados que eu vou chamar de dados passivos, verificar se essas associações mudam ao longo do tempo e dependendo do grupo de intervenção. E num caso específico de um dos estudos que eu vou mostrar, a gente, se tiver casos suficientes, a gente pretende verificar se os dados da linha de base, tanto esses dados passivos como dados ativos, isso é, questionários, se eles podem predizer resposta ao tratamento. Essa pesquisa ela é feita no contexto de 2 ensaios clínicos randomizados que estão em andamento no nosso grupo. O primeiro ensaio clínico é chamado Jovens na Pandemia, e esse é um ensaio clínico que ele tem por objetivo testar a eficácia de uma intervenção cognitivo-comportamental breve, online, remota, para reduzir sintomas de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. Essa pesquisa ela vai contar com 280 crianças e adolescentes que moram no Brasil e que têm sintomas de ansiedade e depressão, de acordo com RCADS. Esse é um desenho, é um ensaio clínico randomizado cego, simples cego, né? Porque o avaliador vai saber, enfim, não tem como ser duplo cego aqui, e vai ter 2 grupos paralelos. Um grupo vai ser submetido ao protocolo, esse protocolo breve de terapia cognitivo-comportamental e mais um material psicoeducacional que é disponibilizado via vídeos e via um aplicativo criado também pelo nosso grupo chamado Com Você. E esse pacote vai ser comparado com uma condição controle que é só a disponibilização dos vídeos via aplicativo Com Você. Só para falar um pouco mais do que é a intervenção, ela é um protocolo baseado no Child and Family Traumatic Stress Intervention, que é uma intervenção que originalmente foi feita para tratar crianças com transtorno do estresse pós-traumático. É uma intervenção breve e ela tem 2 objetivos primários. Um primeiro objetivo é o objetivo de melhorar a comunicação entre pais e filhos, para que eles possam falar mais sobre sentimentos e sobre sintomas, e com isso aumentar o suporte que essa criança vai ter. E o segundo objetivo é ensinar habilidades para efetivamente tanto os pais como essas crianças conseguirem lidar com esses sintomas. No nosso caso, é um protocolo feito em 5 sessões semanais, portanto, é um estudo que dura 6 semanas, a intervenção, né, não o estudo. E no nosso caso, nós adaptamos isso, quer dizer, essas estratégias, mais para tratar a depressão e ansiedade, que é o nosso foco. E aí, portanto, é um protocolo que envolve técnicas como ativação comportamental, reestruturação cognitiva, manejo de irritabilidade e algumas técnicas de relaxamento e mindfulness. Para o meu estudo, eu vou selecionar uma subamostra dentro desse estudo e é uma amostra de adolescentes, portanto, adolescentes que tenham entre 12 e 17 anos e que tenham um smartphone para uso pessoal e que tenham um sistema operacional Android. E isso porque a coleta de dados passiva, o sistema que nós usamos, ele somente faz via Android. Os meus objetivos nesse estudo são
determinar a usabilidade, a aceitabilidade desses métodos nessa população, verificar se essas características, se essas informações derivadas dos dados passivos estão associadas com sintomas de ansiedade e depressão, e verificar se há mudanças nessas associações ao longo do tempo e dependendo do grupo de intervenção. Nesse estudo tem um objetivo adicional que vai depender se o tamanho amostral vai permitir isso, que é verificar se o fenótipo digital na linha de base, e aqui eu chamo de fenótipo digital, tanto os dados, as medidas passivas, como os dados de um protocolo de questionários que eu vou mostrar, se isso pode predizer resposta a tratamento. Então, em primeiro lugar, nós vamos usar um protocolo de Ecological Momentary Assessment, que vai ter perguntas sobre depressão, ansiedade e qualidade do sono. Esse protocolo é baseado num estudo numa coorte que está fazendo uma fenotipagem digital já, uma coorte grande, que é liderada por uma universidade no Reino Unido. A gente reduziu o tamanho do protocolo para ter só as perguntas-alvo do que a gente precisava. E, além disso, os dados, o que vai ser os dados passivos vão ser dados coletados via um sistema chamado RadarBase. O RadarBase, ele é um sistema que foi criado via consórcio, é um consórcio grande que envolve indústria farmacêutica, uma empresa privada e 2 universidades na Europa, e eles fizeram esse consórcio para construir uma infraestrutura que permitisse a coleta de dados de forma remota e que permitisse que isso fosse feito de uma forma automatizada e que permitisse tanto a coleta de dados via dispositivos vestíveis, aplicativos que usam sensores, até aplicativos que façam questionários, que é essa monitoração ativa. No nosso caso, nós vamos usar o servidor do RadarBase junto com esse aplicativo que chama PRMT. É um aplicativo que funciona no pano de fundo num celular e ele é capaz de captar dados de sensores embutidos no celular, logs de atividade, e ele também é possível ser conectado a dispositivos vestíveis, apesar de que nós não estamos usando isso no estudo no momento. Então, aqui são as medidas que nós vamos obter usando esses sensores. Então, nós vamos obter medidas usando sensores de movimento. Então, são medidas de aceleração, rotação, contagem de passos. São sensores de posição. Então, nós vamos captar a localização relativa dessas pessoas. A localização relativa porque o sistema ele mascara os dados em si, então você não tem acesso ao endereço onde essa pessoa está, mas muito mais o quanto ela se movimenta dado um ponto inicial. Vamos usar sensores de luz para ver luz ambiente, sensores Bluetooth para ver sensores quantos aparelhos, dispositivos estão perto dessa pessoa, e logs de atividades. Então, aqui basicamente é o tempo de tela e o tipo de aplicação usado pela pessoa. A ideia é analisar esses dados usando estatísticas, que eu vou chamar aqui de básicas, né? Então, extrair dados como média, máximo, mínimo, desvio padrão, mas também usar algumas medidas de complexidade e periodicidade. Então, aqui, entropia de múltiplas escalas, ou medidas de periodicidade, então transformar no domínio da frequência essas medidas. As medidas ativas, que é o protocolo de Ecological Momentary Assessment, elas vão ser agregadas e a ideia é agregar elas para refletir variações em sintomas pré e pós-intervenção. A princípio, a ideia é usar Generalized Estimating Equations para verificar essas associações. E a escolha desse modelo ela foi feita porque é um modelo que lida bem com diversas estruturas de correlação entre e intramedidas. Então,
Como a gente não sabe como essas medidas vão se comportar, esse modelo pareceu mais adequado. Modelos vão ser ajustados por idade, sexo, e as análises vão ser conduzidas usando pacotes em Python e R. Agora, apresentando um pouquinho o segundo ensaio clínico, que é o MAI. Esse é um ensaio clínico que também está em andamento no nosso grupo. Ele é um ensaio clínico que foi feito para testar a eficácia de uma intervenção via smartphone para mulheres com depressão pós-parto. É um ensaio clínico que vai contar com 268 mulheres que tenham sintomas de depressão de acordo com a escala de Edimburgo, e são mulheres que estão no período pós-parto, 1 a 12 meses após o parto. Elas vão ter que ter um smartphone e a elegibilidade é 18 a 40 anos. Esse também é um ensaio clínico com 2 grupos paralelos. Um dos grupos, que é o grupo da intervenção de fato, é um grupo que vai usar um aplicativo chamado Modely, que eu já vou apresentar para vocês. E isso vai ser comparado com um outro grupo que vai ter acesso ao aplicativo com você, aquele mesmo que eu apresentei no estudo anterior, com a diferença de que os vídeos psicoeducacionais são vídeos mais gerais, não são vídeos voltados para crianças. Então, esse aplicativo ele foi customizado para esse estudo. E aí, apresentando um pouco o que é o Modely é um aplicativo que, basicamente, ele é um hub de atividades para a mãe. Então, ele é um aplicativo que vai ter jornadas de saúde mental, baseadas em técnicas como ativação comportamental, reestruturação cognitiva, ele vai ter sessões de relaxamento e de meditação. Ele tem um módulo de gestação, então ele permite que a mãe acompanhe tanto a gestação como o pós-parto, em termos de consultas médicas, vacinas, e permite um cadastro dos marcos do desenvolvimento da criança. Esse aplicativo ele tem embutido nele algumas escalas de avaliação de sintomas, e aí isso é disponibilizado via gráfico para que essas mães possam acompanhar a evolução delas ao longo do tempo. E, por fim, esse é um aplicativo que tem uma biblioteca de conteúdos psicoeducacionais, são cerca de 800 textos, curtos, em linguagem leiga, sobre os mais diversos temas associados à saúde mental materna. Então, aqui um sumário do que é o Modely, o que é essa intervenção automatizada, né? Então, tem esses módulos de saúde, de gestação e desenvolvimento da criança e psicoeducação. Esse é um ensaio clínico que dura 6 semanas, sendo 4 semanas o período de tratamento, e é um tratamento que as participantes são acompanhadas por monitoras, então são pessoas que são responsáveis semanalmente, elas entram em contato com essas mães para ver se as mães estão usando o aplicativo, como elas estão usando, se há alguma dificuldade no uso e por aí vai. Então, para o meu estudo, eu vou selecionar uma subamostra também aqui, mas o critério da subamostra é simplesmente que que essa mãe tenha um smartphone com um sistema operacional Android. E aí eu vou ter também um protocolo de medidas ativas e medidas passivas. O protocolo de medidas ativas, ele vai usar a PROMIS para avaliar a depressão e ansiedade, e tem também uma pergunta sobre a qualidade do sono. Aqui, apresentando a PROMIS, elas são perguntas em que essa pessoa pode responder de uma escala de 1 a 5 em relação à frequência, do quanto que ela teve esses sintomas nos últimos 7 dias, sintomas de depressão, ansiedade. E as medidas passivas, elas vão ser basicamente as mesmas medidas do estudo anterior, né? Mas aplicadas agora no contexto desse ensaio clínico. A ideia dos os objetivos são muito parecidos, né? Então, também quero determinar nessa população a usabilidade, a aceitabilidade desses métodos.
e verificar se essas medidas passivas elas estão associadas com depressão e ansiedade ao longo do estudo. E se essas associações mudam ao longo do tempo e dependendo do grupo de intervenção. Do ponto de vista de medidas, as medidas passivas, elas vão ser transformadas também usando as mesmas estratégias do outro estudo, e as medidas ativas, aqui a ideia é agregar as medidas para elas refletirem sintomas de depressão, ansiedade e insônia ao longo do estudo. Também vou usar Generalized Estimating Equations aqui, com os mesmos parâmetros do outro estudo. No caso desse estudo, o que eu acabei de apresentar, isso é a proposta que foi feita para o nosso financiador, mas há uma possibilidade de fazer algumas análises extras. Então, como eu falei, né, esses aplicativos, todos eles deixam um rastro do uso, e no nosso caso esse rastro ele está sendo armazenado. Então, no caso do aplicativo Model, não só a gente vai perguntar se essas participantes estão usando o aplicativo, mas a gente tem como objetivamente olhar isso, em termos de quantas conquistas elas tiveram, do número e do tipo de atividades que elas fizeram, quais módulos foram usados. E o aplicativo Com Você, ele tem esse registro do número de vídeos que foram assistidos, por quanto tempo foi assistido cada um desses vídeos. Então, possivelmente, essas informações também podem ser usadas como um marcador digital que também pode ser comparado com as medidas passivas. Então, aqui agradecer os vários apoios que nós tivemos para todos esses estudos, e era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu preparei uma apresentação mais curta mesmo para dar tempo da gente discutir alguma coisa, eventualmente falar aí sobre o estudo. Muito legal, Pedro. Parabéns pelo estudo. Muito interessante mesmo. Muito legal, Pedro. Parabéns. Vou deixar o pessoal Parabéns, Pedro. perguntar primeiro. Acho com certeza muitas dúvidas e comentários aí. Pedro, talvez fazendo uma primeira pergunta, vocês já, eu sei que estão coletando os dados, mas fizeram algum piloto para ver como é que é o padrão da coleta desses dados, se vocês conseguiram fazer alguma espécie de pré-análise, o que eles estão mostrando até o momento? Não, eu não tenho uma pré-análise dos dados. Eu, para ser bem honesto, esses últimos meses, eles foram consumidos basicamente resolvendo problemas para viabilizar a própria coleta, né? Entendi. Porque essa é uma coleta que envolve o uso de um sistema remoto, então precisa de uma nuvem onde precisa ficar hospedado isso. E então, assim, eu diria assim, a coleta é passiva do ponto de vista do usuário, mas do ponto de vista do pesquisador ela é bem ativa, porque ela demanda uma série de configurações, e esses sistemas eles são muito novos, né? Eles não são sistemas que estão prontos, assim, saiu da caixa já está pronto para você usar. Entendi. Tem lá o código, mas o resto é contigo, assim, né? É basicamente isso. E a gente demorou um tempo para conseguir configurar de uma forma que ele conseguisse captar os dados que a gente precisava, mas ao mesmo tempo não virasse, por exemplo, uma fortuna para pagar todo mês com nuvem, né? Entendi. Então, Entendi. Para conseguir a aprovação do comitê de ética foi muito difícil ou não? olha, não foi nada difícil, assim. Você que acompanhou um pouco aí o meu doutorado, né? Que acho que talvez Dá choque nas pessoas do que... era mais difícil dar choque nas pessoas do que espionar elas.
Entendi. Interessante. Espionagem fazem, né, gente? Já fazem. Essa é uma. Eu apresentei esse tema num simpósio que teve sobre psiquiatria da infância e da adolescência, e uma das perguntas foi, mas em relação a questões éticas, né, como é que é? Porque é um sistema que vai ter acesso à câmera, microfone, né? Como é que é isso? E, enfim, o que eu penso sobre isso, assim, isso já acontece, né? As empresas fazem isso. A diferença é que a gente não está fazendo isso para encher o bolso de uma empresa, mas para melhorar a saúde das pessoas. E ele é um sistema que ele não vai, quer dizer, não vou tirar foto das pessoas, né? Nem gravar vídeos, nem áudio. Ele vai captar o ruído, vai captar luz, né? Então, mas tem questões aí. E com o usuário, vocês ainda então não tiveram esse feedback, assim, né? A gente fez 2 pilotos com um sistema que a gente acabou não usando antes, e assim, a de 10 pessoas, uma questionava. E a gente Uhum. teve, vai, de 20 pessoas num piloto, uma que falou, não, eu não quero. Não quero que coloque o aplicativo no celular, e a gente não colocou. Mas, de maneira geral, não tem sido difícil engajar as pessoas nisso, mesmo que sejam os adolescentes tendo essa questão de ter que conversar com os pais e explicar, não tem sido difícil, né, até agora a nossa experiência. Entendi. Outra coisa que você falou dos dados, né? Fiquei pensando que como é que essa coisa de reduzir a dimensionalidade dos dados, né? Então você coleta um monte de dado, enfia ele todo assim, não tem uma etapa de reduzir, de fazer um machine learning para achar as variáveis ou subvariáveis mais importantes. Provavelmente vai ter essa etapa. Tinha uma primeira etapa que era filtrar o quanto que chegava na nuvem, porque Tá, esse era um sistema que pegava dados brutos dos sensores. Então, por exemplo, acelerômetro, ele captava, mas aí ele vai captar a cada 200 milissegundos. Então, o sistema até tinha uma configuração que você falava, não, eu quero que capte a cada hora. Mas como tinham 3 sensores ligados, uma vez que um capta, ele dá o trigger no outro, e aí de repente os 3 já estão captando e o sistema praticamente ignora a tua instrução de não ficar mandando dado toda hora. Então, entendi. isso foi uma coisa que deu um pouco de trabalho. Então, essa é uma primeira etapa de limpar. A outra é de pegar esses dados brutos e eventualmente agregar mesmo, ou fazer amostragens, né? Então, talvez a gente não use, vamos supor, a gente vai ter 1.000 observações daquele sensor ao longo de um mês. Talvez a gente não use as 1.000, talvez a gente agregue isso em 4, 5 semanas, ou agregue por dia, Você quer dizer fazer uma média, assim? ou é uma média. Então, por exemplo, talvez seja uma maneira assim de reduzir esses dados. A gente vai precisar ver o quanto que vai ficar pesado rodar o modelo nisso, né? Rodar o modelo. A princípio, eu colocaria todos os dados no modelo e não reduziria. Se tiver problemas assim computacionais, aí pense em reduzir isso. Dá 1 GB por dia, mais ou menos, você sabe? Não. Não dá, porque na verdade o dado ele é transformado numa linha de CSV. Entendi. Então ele é leve em si, o dado. São muitas observações, né? Então, eventualmente, na hora de, sei lá, calcular intervalo de confiança, talvez o computador sofra um pouco, né? Entendi. Mas o dado em si não é pesado com esse filtro que a gente colocou, né? Entendi, Tem sim, um, o filtro, né? tem um grupo, é, tem um grupo americano que está fazendo um estudo sobre vício e internet. Eles estão captando dados de celulares e computadores de uma amostra, não sei se são uma amostra de 500, 600 participantes, eu sei que eles produzem 6 terabytes por mês de dados, Entendi. Nossa. né? Aí
enfim, então dá para ser uma quantidade enorme. E acho que esse é o grande desafio, né? Acho que talvez selecionar o que é o realmente relevante, né? Assim, reduzir, né, as dimensões, né? Sim. Tem isso, reduzir a dimensão e ao mesmo tempo você acaba expandindo, principalmente porque você acaba expandindo depois, né? Vamos supor, você tem, vou dar um exemplo, teve um estudo que fez, eles estavam captando dados de dispositivos Bluetooth. Então eles captaram ao longo de um mês e aí você tem o dado bruto, mas aí eles derivaram várias medidas disso. Média, mínima, máxima, e aí essas medidas de entropia, eles fizeram medidas com várias escalas de tempo. Então, no fim, uma medida, que era o Bluetooth, acabou virando 44 medidas. Foi uma coisa assim. Entendi. Então, Que nem voz pode virar umas 20 também. umas 20, é. Então, vai ter também esse trabalho, mas aí eu acho que é para isso que servem esses algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Eles também podem apontar um pouco a direção do que é mais relevante. Exato. Eles fazem isso, né? Então, e assim, tem um objetivo normalmente assim, né? Quando você pega pesquisadores que querem usar a aprendizagem de máquina, né? Acho que uma diferença significativa entre um modelo de regressão clássico, digamos assim, e um modelo de aprendizagem de máquinas é um pouco o propósito, né? Eventualmente, Uhum. o modelo de aprendizagem de máquinas é um modelo de regressão, mas você Sim, não tem a preocupação em entender o fenômeno, exato. né? Você tem a preocupação em que aquilo seja preditivo, né? Ah, ele tem uma boa classificação, tá bom, mesmo que seja um dado que em si um humano não consegue interpretar. Enquanto que no modelo de regressão, você quer entender qual é a relação entre as coisas. E esse projeto eu estou muito mais nesse sentido, de querer entender algumas associações, né? Então, tentar dar um grau maior de interpretação para os dados. Legal. Tipo inferencial mesmo, assim. Inferencial, a ideia é essa, mas é isso, vão ser muitos dados, depois pode usar com algoritmos mesmo preditivos e ver. Ele é um estudo exploratório, né? Ele é mais data-driven, né? Do que tendo Uma hipótese a priori, né? uma hipótese a priori. Uma coisa que também fico pensando que deve ter uma variedade, tanto intra, né, mas entre sujeitos muito grandes, né? Então, sei lá, para alguém dar 4.000 passos por dia, a pessoa tá, sei lá, só pegando um exemplo até simples, né? Dar 4.000 passos por dia deve estar ótimo, outra pessoa que dá 5.000 tá péssima, assim, né? Então, acho que deve ter uma variação, sei lá, alguém que escreve rápido, sei lá, se fizer uma média, sei lá, cognição versus velocidade de escrever, né? Tem pessoas que vão escrevem rápido naturalmente, outras não, mas o interessante talvez é ver o que acontece individualmente, né? Sim, Então, é isso de pegar dados individuais, o que acontece dentro de cada sujeito, né? Médias entre grupos deve ser, eu não sei como é que funcionaria, fico pensando nisso também, né? acho que uma questão é assim, muitos desses estudos eles acabam usando umas medidas que a gente não está muito acostumado, né, em psiquiatria, na psicologia pelo menos, né, que são medidas que eu acho que na cardiologia é mais comum. Cardiologia ou essas áreas que você quer entender ciclos ou né, esses fenômenos que são repetitivos e que eles têm, né, ciclos ao longo do tempo. Então, por exemplo, a medida de entropia é uma dessas, né? E aí a medida de entropia ela vai dizer o quão previsível é aquele padrão. E aí ela meio que prescinde assim do número absoluto, né? Ela vai ser uma medida relativa àquele sujeito, né? E eventualmente pode pensar em alguma forma de padronizar de acordo com a própria, assim, dado o total daquele sujeito, o quanto que, como meio que um Z-score, assim. Sim, sim, Então, era Cris, interessante.
Não, pensando um pouco nessa questão de variabilidade, né, eu fiquei pensando no grupo de adolescentes, né, que vai aí desde o comecinho, 12 anos, até 17, certo? Os vídeos para essas pessoas são os mesmos ou tem algum tipo de adequação, assim, para a idade? Que eu imagino principalmente os extremos, talvez tenham... Não, são 15 vídeos, mas eles são os mesmos para todos os adolescentes. Tá? Uhum. Você, né, pensando na intervenção lá dos jovens na pandemia, são os mesmos, mas eles são vídeos é um conteúdo que eu diria que dá para ambas, dá para todo esse range, assim. E na verdade a nossa expectativa é que esses adolescentes nem assistam muito esses vídeos. Quem vai assistir mesmo são os pais. Porque é a Díade que participa, né? Acho que isso não acabei não deixando claro na apresentação, né? Quer dizer, não é só a criança, adolescente, mas são os pais juntos. Ambos vão fazer o programa de terapia. E também talvez tenha uma diferença. E hoje em dia acho que muita gente usa celular quase 24 horas por dia, mas imagino que tenha talvez uma diferença também do padrão aí dos mais jovens para os mais velhos. Mas aí talvez vocês façam análises, subanálises, né, para cada range menor de idade. A ideia é Vocês pensam? controlar para idade e sexo, assim. Quer dizer, obviamente a gente pode chegar à conclusão de que tem outras variáveis que deveriam entrar no modelo, né, para controlar, mas essas duas são duas que já de antemão eu já me propus a avaliar justamente por isso, né? Muda, né? Menino, menina, a idade, um cara de 12 anos, outro de 17, é bem diferente, né? Acho que nesse sentido o ensaio clínico 2, né, que é o ensaio clínico com as mães, é um pouco, em teoria, um pouco mais homogêneo, né? E aí acho que uma das ideias é a gente pensar em como usar isso nos nossos ensaios também, né? Que acho que é uma possibilidade boa, porque a gente tem ensaios clínicos bem controlados, né? E os pacientes vêm aqui vão para o IPQ, para o hospital, então dá para checar a adesão, se eles estão usando mesmo e questioná-los ativamente, até porque uma questão é isso, né, da usabilidade tudo bem, dados passivos não necessariamente, né, mas aliás, não sei, né, imagino que dados ativos a usabilidade é mais baixa, passivos, não sei se tem que verificar alguma coisa ou não, mas de qualquer maneira acho que é uma opção interessante, né? A gente acompanhar a resposta, mensurar o tempo todo e comparar com o fenótipo digital. Sim. Os dados passivos, eles têm essa facilidade, né? É só você entrar no servidor, se estiver chegando dado, até porque o aplicativo funciona no pano de fundo, né? Então não é uma coisa muito de usar, ele tem que seguir com a vida dele, se o aplicativo estiver funcionando direitinho, ele vai captar dados automaticamente. Agora, as medidas passivas têm essa questão do engajamento, né? Então, isso já tem sido uma questão no primeiro estudo, que e principalmente quando você vai usar esses protocolos que são muito repetidos, né? Esses protocolos de EMA, assim, as pessoas não têm muita paciência para ficar. Depois Respondendo. de 2, 3 vezes, a pessoa, chega, não quero mais receber notificação para responder pergunta, né? Agora, o passivo eu também fico pensando se a pessoa, ela, ela, por exemplo, tem coisas, né? Se o celular ficar descarregado, obviamente não vai funcionar, e às vezes a pessoa está em casa, ela Deixa o celular de lado. isso, ou por exemplo, vai usar você tá, deixa o celular de lado e não usa, né? Ou aí vai usar o WhatsApp, mas usa o WhatsApp do computador, sei lá, umas coisas. Tudo isso você não tá pegando muito bem também, né? Você não está captando isso, né?
Isso foi até uma discussão que eu tive hoje, inclusive com o Daniel, né? A gente pensando assim, o Daniel já teve uma vez, ele falou, eu já deixei o celular em casa e fui fazer supermercado sem o celular. Então, a contagem de passos já seria diferente. Ele teria lá, pelo menos ali, alguns milhares de passos a mais se ele tivesse levado o celular com ele. E aí, nesse sentido que vem a história dos dispositivos vestíveis, né? Seria uma vantagem. O problema do dispositivo vestível e o motivo de eu não usar, Né? ele é caro, né? Você não vai conseguir ter uma amostra, sei lá, pensa quanto que custa empática. Vamos supor que você, sei lá, R$ 100, R$ 150. Se tiver uma amostra de 50 pessoas ao mesmo tempo, se essa conta já é uma... Agora também tem pessoa que faz exercício e usa um outro dispositivo, né? Sim, E aí eu acho que dependendo do aplicativo, ele sincroniza com o celular depois, né? Você não captaria isso, né? Ou captaria. esse sistema ele dá para ele conectar com qualquer dispositivo vestível. Teria só que, então, por exemplo, dá para conectar com o Apple Watch, se quiser. Uhum. Tem um trabalho ali de configurar, de programação, e aí a pessoa vai usar o Apple Watch, Mesmo o como ela, aplicativo sendo só para Android? mesmo o aplicativo sendo só para Android, né? Ou a questão é que uma pessoa normalmente que tem o Apple Watch é aquela pessoa mega fã da Apple que provavelmente vai ter um celular Apple, né? Mas daria para fazer sim. E aí o celular, o Apple Watch ele vai mandar dados pro sistema da Apple e tudo certinho, aquilo, né, onde ela vai ter lá o dashboard para ver todas as estatísticas dela, mas ele também manda pro sistema. Aí é um dado que a pessoa não tem acesso, né? Porque ele vai direto para a nuvem e aí fica no nosso banco de dados, né? Acho que para as mães esse dispositivo é bem mais importante que para os adolescentes, né? Que adolescente geralmente está grudado com o celular, as mães já estão super com 1000 coisas para fazer e aí tendem a ficar mais longe sem querer, né? Isso acho que vai ser uma questão, vai ser bem interessante ver como é que ficam esses dados. Agora, pensando assim nos ensaios clínicos que vocês estão fazendo ou vão fazer, tem algum período pré-intervenção que vocês acompanham essas pessoas? Período pré. Eu digo assim, qual é o tempo entre essa pessoa ser avaliada, recrutada, e você falar, tá bom, você entrou no estudo e ela efetivamente começar um ensaio clínico? 1, 2 semanas, acho, porque a gente tem uma fila de espera muito grande, mas a gente não tria um montão, assim, a gente tria e já coloca, né? Então, uns 10 dias, vai, mais ou menos. Porque se tiver uma coisa 10, 15 dias, uma coisa que dá para fazer é fazer a monitorização por 10, 15 dias Antes. antes. E aí ver que tipo de padrão que, por exemplo, será que dá para a gente predizer quem vai ter melhor resposta ao tratamento? Quem vai ser aquela pessoa que tem mais chance de ser beneficiada Uhum. de um tratamento? É que aí teria que ter essa coleta antes, né? E é isso, com certeza é legal. Aí a triagem a gente pode adiantar, não. Isso não seria um empecilho, né? Até para ter um dado de mais dias antes até. Então, essa é uma pergunta que eu sempre fico fazendo, né? Nossa, será que isso seria algo útil para a gente, né? Acho que sim. Isso é uma coisa que tem que ser debatido também. Eu acho que com certeza isso é legal, mas eu acho que até com todas as intervenções, né, estimulação, antidepressivo, terapia, eu acho que aumentaria muito a acurácia se você visse alguns nos primeiros dias depois da intervenção, entendeu? Que você tem aquela provocação de um estímulo e uma resposta fisiológica, né? Sim. Então, isso até com antidepressivo, sei lá, você dá, se já começa a ter alguma
modificação, alguma coisa tá acontecendo, talvez você consiga predizer essa resposta, né? Se, tipo, meio passou batido, digamos assim, talvez não responda, né? Mas seria interessante. Quer dizer, não, eu acho que tu Não, falando isso, né? pesquisas, Na verdade, assim, já que você vai fazer, você pode pegar e exato, fazer no estudo inteiro, né? Você pode. faz, porque, enfim, para a pessoa Não, exato. não vai fazer muita diferença. Mas é interessante, né? Tanto dados ativos quanto passivos, cada um tem também vantagens e desvantagens, né? Sim, Ativo, você pelo menos sabe que aquilo você está coletando é o que é, assim, né? Porque passivo é meio, se a pessoa sai de casa e não leva o celular, às vezes, sei lá, até outra pessoa pode usar o celular, né? Nem sempre é pessoal, assim, não sei. Pode acontecer um monte de coisinhas que você não sei se ele deve detectar, né? Mas se é uma locomoção de carro ou a pé, tem... pelo acelerômetro dá para Ah, determinar isso, né? Mas aí demanda um trabalho mais assim de engenharia de dados, eu diria, para validar isso. é porque o acelerômetro é só os números CSV, né? Ele não vai te dizer nada, assim, né? Aí tem que ter uma coisa mais de uma estatística mais complexa, né? Que vai ter que derivar ali, assim, ó, a partir de uma certa aceleração, não é possível uma pessoa estar andando a 80 quilômetros por hora, né? Ou se é bicicleta, por exemplo, né? Sei lá. É porque é o que você falou, tem os sensores, o low level e o high level, né? Uhum. Acho que essa informação de que, para o próprio feedback da pessoa, né, que ela não deu passos, né, que está contando os passos, já é algo high level mesmo, né? Sim. Legal. Tenho uma curiosidade, assim, por estarmos avaliando no contexto da pandemia de Covid, se não seria interessante também estar catalogando informações sobre, ao longo dessa tratamento, vamos colocar assim, eles acabarem tendo Covid novamente, tem algum tipo de sequela que pode mudar, por exemplo, a utilização do celular e a resposta que ele está tendo até então, ou até mesmo as crianças moram com uma família, né? Algum familiar acaba tendo e acaba alterando a maneira como ela está se relacionando com o celular, e isso vai acabar influenciando no resultado final. Poder estar catalogando também medidas relacionadas à própria Covid, assim, como teve diagnóstico ou não, algum familiar teve algum tipo de sequela. Isso acho que não seria difícil de coletar, né? Então, nos ensaios clínicos ou jovens na pandemia, isso já é algo que é feito, porque na verdade esse estudo ele é um estudo que demorou para ser aprovado. A ideia era que fosse uma terapia durante assim, aquele momento mais crítico da pandemia, né? Então o protocolo inclui algumas perguntas assim. Então, e acho que mantiveram o protocolo, mesmo ele tendo início agora que acabou a pandemia, né? Entendi. Ah, mas legal, acho que já tomamos o tempo do Pedro aí 1 hora, mas, bom, acho que é isso. Obrigado, Pedro. A gente também está planejando aí com a Lisiane, com o Daniel Fattori e quem mais estiver interessado, né, claro, a pensar em maneiras de trazer essa experiência do Pedro para os nossos estudos, né, seja dados ativos, passivos, ambos, o próprio radar, né, espero que dê certo. Não, vai sim. Agora que a gente pegou a mão de como montar isso, enfim, depois a gente pensa direitinho e É, possivelmente, dependendo do ritmo dos estudos, dá para rodar os dois no mesmo sistema, né? legal, legal. Ou às vezes só escalar o sistema para ele ficar um pouco mais rápido, enfim, dá para fazer. A gente pensa em alguma coisa. Legal, pessoal. Obrigado mais uma vez e bom feriado aí para todo mundo. Para Tchau, vocês tchau, também. pessoal. Obrigado aí Obrigada. pelo convite.
Tchau, tchau. Obrigada a você, Pedro. Tchau, tchau. Obrigada. Experiência com a gente.